E qual é a diferença para os vegetarianos? De que forma que esses estilos de vida acabam influenciando a nossa rotina? Como, por exemplo, a prática de exercícios físicos. Dá para conciliar? A gente preparou uma reportagem para tirar todas essas dúvidas. Veja só. O colorido das frutas, verduras e legumes chama a atenção dos clientes. Você costuma consumir bastante verdura, legumes, assim? Como que é a sua alimentação? Minha alimentação é verdura. Você é vegana? Não, mas eu consumo bastante. Cada vez mais, a busca por uma alimentação saudável tem feito muita gente parar e refletir sobre o que está colocando no prato. Eu como bem pouca carne. Você alguma vez pensou em ser vegetariana, vegana? Eu já fui. Já foi? Já. Por quanto tempo? Por uns 3 anos, mais ou menos. Precisava mudar a minha alimentação por, na verdade, dor nas minhas pernas, mais por causa da saúde mesmo. Não à toa, o número de veganos aumentou 4 vezes nos últimos 10 anos. Hoje em dia, eu acho que as pessoas elas têm que entender o que é melhor para cada um. Eu não me vejo, por exemplo, nem vegana nem vegetariana, porque eu sou apaixonada por carne, mas também eu acho que é de cada um, né? Mas, afinal, o que os veganos e vegetarianos ganham ao deixar de lado boa parte dos alimentos que estamos acostumados a consumir? Como nosso corpo reage sem determinados nutrientes? Convidamos a nutricionista Bruna Tchekli para um passeio pela feirinha do pequeno produtor em Cascavel. Ela vai nos ajudar a entender de que forma estes novos estilos de alimentação influenciam na nossa vida. Vegano deixa de consumir produtos de origem derivados de animal, desde mel, ovos, leite, queijos derivados, as proteínas em geral, até um produto de beleza que tenha sido feito algum teste, alguma coisa, ele exclui isso tudo da vida dele. O vegetariano, não, ele consome origens animais, então leite, ovos, tem alguns que não consomem ovos também, mas fica até mais fácil para a gente planejar. Mas a diferença é essa, você não consome nada derivado de animal quando você é vegano. Ao abrir mão de produtos de origem animal, os veganos ou vegetarianos acabam restringindo o universo de fontes, principalmente de proteínas. E muitas vezes, sem uma orientação adequada, a procura por mais saúde pode acabar sendo um tiro no próprio pé. Quando a pessoa para de comer os derivados de animais, falta-se uma quantidade bem grande de proteína, que em geral já é muito difícil a gente bater no dia a dia, consumindo carnes, enfim. Então falta essa proteína e a pessoa acaba consumindo uma quantidade maior de carboidratos, então mais massa, mais pão, mais arroz, come-se, claro, feijões, enfim, lentilhas, as leguminosas, só que sempre falta um pouco da proteína, porque às vezes ela não sabe como distribuir ou em quais fontes ela pode procurar uma proteína de origem vegetal para suprir a falta dessa proteína animal que ela não consome. Essa proteína de origem vegetal, na grande maioria, vem dos feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, das oleaginosas, as castanhas, amêndoas, amendoim. A Mayara decidiu há pouco tempo mudar o que come. Tem alguns anos que eu venho refletindo a esse respeito, mas que eu me tornei vegetariana, mais precisamente ovo-lacto-vegetariana há 1 ano. O vegetarianismo entrou na vida dela como um estilo de vida. Tomei a decisão e realmente, a partir de agora, não consumo mais. E realmente excluí peixe, frango, porco, tudo de origem proteína animal. A disposição melhorou bastante. Eu senti muito a diferença na pele também, porque eu sempre tive uma pele bem oleosa, com espinhas, e assim eu senti de imediato a mudança. Junto com a mudança na alimentação, veio outra notícia, a de que estava grávida. Para manter a decisão de ser vegetariana e não prejudicar a saúde dela e do bebê, a Mayara procurou
a nutricionista Bruna Tchekeli para fazer um acompanhamento nutricional durante toda a gestação. A Mayara, né, é um bom exemplo, né, uma gestante que tem uma necessidade maior de ferro, ácido fólico, vitamina B12, e que na alimentação se torna um pouco mais difícil pela escolha alimentar dela, mas ela me buscou justamente com esse medo, né, do desenvolvimento do bebê, como treinar, como manter a rotina, saber se o que ela estava comendo realmente estava dentro do que ela necessitava, se não estava faltando ou sobrando alguma coisa, justamente pensando que agora ela não tem que se preocupar somente com ela, né, e com o bebezinho. Desde o começo eu procurei o auxílio, então, da nutricionista que me acompanha, e ela faz, então, né, o cardápio adequado, equilibrado, com os macronutrientes, os micronutrientes, então o equilíbrio de proteína, de carboidrato, de gordura, para que então o nenenzinho, né, receba os nutrientes necessários para se desenvolver bem. Aliás, essa imagem que muitos ainda têm de que a mulher grávida não pode abrir mão de determinados alimentos já está ultrapassada. Hoje na alimentação, eu vejo com esse crescimento da indústria, a gente tem muitas opções de mercado hoje que a gente consegue substituir. Opções sem lactose, opções com outras proteínas, ou adicionado de proteína, adicionado de cálcio, enriquecido com os alimentos, para tentar facilitar a rotina de cada um. Dobro de feijão e bastante vegetais de origem verde, principalmente. Então, brócolis, couve, espinafre. De cores escuras também tem a beterraba, e grão de bico, lentilha. Outro mito que quem decide tirar a carne do prato ouve muito é em relação à prática de exercícios físicos. Como a pessoa não consome mais a proteína animal, muita gente pensa que isso vai gerar mais cansaço, fraqueza e que a pessoa não vai ter energia para praticar as atividades. A Mayara é uma prova de que não é bem assim. Ela treina CrossFit, uma atividade física de alta intensidade, mesmo sem comer carne. Vegetariana e grávida de 7 meses, ela dá um show nos exercícios. Mostra força, disposição e muito apetite para treinar. Para adicionar um pouquinho mais de proteína, eu faço a suplementação também com whey. E isso faz com que eu realmente bata a meta diária de proteína tranquilamente. As pessoas entenderam, as mais próximas entendem, algumas não tanto, pelos motivos que eu deixei de comer, mas como você consegue, né, de excluir a carne? Eu não consigo, porque carne é muito bom, então tal. Mas eu, né, sempre, igual eu falei, eu sempre gostei de comer a proteína animal, mas para mim não fazia mais sentido tê-la no prato. Então, o propósito acaba sendo muito maior do que a vontade imediata de consumir aquela proteína. Mas é importante ficar atento. Sem a carne, por exemplo, nosso corpo pode sentir falta de quantidades importantes de macronutrientes e apresentar deficiência de substâncias como a vitamina B12 e o ferro. Por isso, quem não faz uma boa redistribuição alimentar pode sim sofrer com sintomas como queda de cabelo, unhas fracas, cansaço, demora para se recuperar de alguma atividade e até alteração no período menstrual para algumas mulheres. Se liga então na dica da Nutri para quem pretende começar a aderir ao estilo de vida vegano ou vegetariano. Primeiramente, né, focar nesses alimentos, igual eu falei, essas proteínas de uma qualidade melhor vegetal. Então, as oleaginosas, amendoins, amêndoas, castanhas. Hoje em dia você consegue, né, ter o tofu, que é o queijo de soja, você consegue ter proteínas de outras fontes, feijões, lentilha, fazer pastinha, fazer patezinho, para aumentar a quantidade proteica do dia. Porque senão vai faltar e a pessoa, com certeza, daí sim ela terá prejuízos. Então ela consegue melhorar, fracionar, mas tem que saber fazer essas escolhas. Tem que focar bastante em questão de vitamina C, então laranja, abacaxi, morango, os vegetais escuros, né, as folhas escuras, a couve, o brócolis. Na verdade é uma orientação meio que geral, né, variar em relação às cores. Ter um acompanhamento de um nutricionista também é muito importante nesse processo. Afinal, ser vegano não significa necessariamente ser mais saudável. É preciso estar atento e consciente de cada escolha feita durante as refeições.
para não deixar faltar nenhum nutriente que sirva de combustível para gerar a energia que nosso corpo precisa e nem exagerar naquilo que pode causar outros tipos de efeitos no organismo, como os carboidratos, por exemplo. Não é sinônimo de uma saúde melhor ter retirado esses alimentos, bem pelo contrário, você tem que procurar um profissional para auxiliar, porque senão você acaba fazendo tudo muito errado, aumenta o consumo do carboidrato, igual eu falei, acaba procurando opções mais calóricas, porque sempre está com fome, porque não tem aquela proteína ali, e aí ocorre até alterações de exames, então não necessariamente a pessoa vai ser mais saudável. A decisão de ser vegano ou de adotar uma dieta vegetariana é individual, mas em uma sociedade cada vez mais preocupada com as consequências para o futuro, comer bem vai ser mais importante a cada dia. A Mayara é um exemplo de que nós somos resultado daquilo que consumimos diariamente. O Martim, filho dela, já vai chegar em um mundo diferente, com hábitos mais saudáveis e uma boa alimentação dentro de casa. Cada vez mais seria importante a gente refletir sobre aquilo que a gente coloca no prato e a origem disso, né? De forma bem consciente. Eu acho que essa pode ser uma contribuição que nos cabe, sabe? Que está ao nosso alcance.